Eu queria, eu queria agora fazer a ponte aqui para outra área do pastor, né? Que é a questão que eu citei um pouco na minha pergunta também, a questão da ansiedade, da postura. O senhor, como psicoterapeuta, né? Quais são dicas que o senhor dá para um cristão que está passando, que está neste momento, né? Todos nós que estamos aqui estamos passando por esses fim dos tempos, sinais, né? Então, como que a gente se prepara? O que que a gente pode fazer, né? O que o senhor fala? É mais uma boa pergunta. Bom, só para fechar a parte anterior, quando eu citei essas descobrimento, né, esses seres aí extraterrestres, né, foi para exemplificar exatamente o que está acontecendo nesses dias de hoje. Então, eu acredito que muitas coisas como essa vão acontecer, né? Para muitos será uma confusão, vão ficar confundidos, Confusão, mas palavra-chave. é o tempo em que o cristão mais tem que conhecer a Bíblia e tem que buscar a Deus para não ser enganado. Porque Jesus disse, olha, cuidado, vai chegar um tempo que eles vão falar, o Cristo está aqui, o Cristo está lá, e todo mundo vai correr para um lado, vai correr para o outro, e tentando entender as coisas, e a gente tem que estar conectado muito com Deus para não ser enganado nesses dias. Eu acho que o maior sinal desse tempo agora, Jesus cita lá em Mateus 24, como eu citei, os falsos cristos, os falsos mestres e os falsos profetas. É o Profetas. único sinal que ele repete por 3 vezes. Nenhum outro ele repetiu. Isso significa que esse é o principal sinal desse momento que a gente está vivendo. Vai ter muita notícia fake, vai ter muita doutrina estranha, vai ter muita coisa que vai confundir muitas pessoas. Então, mais do que nunca, o cristão tem que conhecer a palavra e o Deus da palavra para não ser enganado, não ser confundido. Mas, Uau. voltando para a pergunta, né, essas questões emocionais, eu estava falando esses dias aí, né, sobre uma dessas palestras que eu dei essa semana aqui nos Estados Unidos, falando exatamente sobre isso, né, que nós estamos vivendo o tempo das doenças emocionais, né, e as duas principais, depressão, que é o excesso de passado, e a ansiedade, que é o excesso de futuro. Então, eu estou resumindo porque tem várias outras, né, hoje a gente tem a nomenclatura para doenças emocionais psíquicas, ela não para de crescer. Existe um manual chamado DSM-5, que são o catálogo das doenças emocionais, ele é da grossura de uma bíblia. É algo impressionante, todo ano ele é atualizado. Então, o que nós precisamos fazer para blindar nossa mente e o nosso coração com relação a isso? Primeira coisa, é inevitável, eu vou repetir, é inevitável que nós não venhamos a nos contaminar ou a nos envolver com algum tipo de doença emocional. É inevitável. Da mesma forma que aqui nos Estados Unidos é o pólen, né? Nessa época do spring aqui, o pólen. Então, assim, todo mundo cheira o pólen, alguns desenvolvem um tipo de alergia, outras, uma virose, uma gripe. Eu, por exemplo, tô com a garganta horrível, porque essa temperatura doida aqui que sobe e desce, né? Não, Durante uma semana esse tá 30 ano. e vem para 8. Cara, isso aqui é coisa de deixar qualquer um Não, debilitado, né? e outra passou, não teve nem primavera esse ano. Pois Foi, é, foi inverno, inverno, inverno até maio, agora metade de maio. Aí do nada esquentou 2 dias, já esfriou de novo, já tá 54 hoje. exatamente. Segunda, terça e quarta não foi primário, foi verão, né? Porque 33 graus, né? Verãozaço, não teve frio. Então, assim, você está entendendo? Da mesma forma que nós somos afetados pelo clima, através de um calor excessivo, um frio excessivo, como vocês tiveram aqui esse ano, doenças alérgicas e viroses e tudo, ninguém fica imune. Da mesma forma, as questões emocionais também. Imaturidade, a gente achar que a gente está imune, que a gente é crente, cheio do Espírito Santo, e não vai ter uma ansiedade, não vai ter uma depressão, um burnout, um borderline, ou qualquer outro sintoma de doença emocional, e também doença psicossomática, que são aquelas doenças que começam na mente e irradiam pelo corpo, né? Que é o reflexo das pressões mentais. Então, você vê na Bíblia, Sidônio, o seguinte: desde o início, vários homens e mulheres de Deus foram afetados por questões emocionais, que hoje tem nome para elas. Por exemplo, Elias, quando ele confrontou Jezabel, matou os profetas de Baal, os profetas de Aserá, e um dia Elias matou 850 profetas do inferno, e no outro dia ele recebe uma ameaça de Jezabel de uma mulher, ele mata 850 homens, uma mulher ameaça ele, ele foge pelo deserto durante 40 dias, entra numa caverna e pede para morrer. Qual o nome disso? Depressão profunda. Porque a depressão tem 3 níveis, né? A superficial, a intermediária e a profunda. Essa superficial agora está conhecida como depressão funcional. A depressão funcional é aquela tristezinha que você acorda e dorme com ela durante meses, anos da sua vida e você não identifica que é uma depressão. Ela é funcional, por quê? Porque você convive com ela, você aprende a conviver com ela. É igual uma alergia que a pessoa tem, uma sinusite, que tem anos que ele vive com aquilo e já até acostumou. Então as doenças emocionais têm esse poder também.
resumindo, ninguém está imune a doenças emocionais, assim como ninguém está imune ao efeito de uma alergia, de uma virose, de uma bactéria ou qualquer outra coisa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente não está imune a isso, que a gente precisa se cuidar, e quando a gente sentir os sintomas, a gente tem que procurar tratamento, tem que procurar medicação, como você procura para outras doenças, ok? E como foi que eu descobri isso? Da pior forma possível. Quando eu estava no campo missionário, minha esposa teve uma depressão que ela migrou de funcional para profundo em poucos dias. Ela perdeu 10 quilos em 20 dias. Senhor. Uau. Perdeu 10 quilos em 20 dias. A Tati, ela acordava de madrugada com sintomas de infarto. O braço dela ficava dormente, ela ficava roxa, ela estava literalmente somatizando aquela pressão emocional que ela estava sofrendo. E eu orava repreendendo os demônios, espírito de morte. Não que eu tivesse errado, né? Crente tem que orar mesmo. Mas não era uma questão espiritual apenas, era uma questão emocional. E aí, naquela época, por incrível que pareça, assisti um vídeo do pastor Silas Malafaia, isso em 2011. E aí ele é psicólogo e ele falando sobre a origem de uma depressão que pode ser física, emocional, alma ou espiritual. Porque o homem é tricotômico, é espírito, alma e corpo. Então você pode ficar doente em alguma dessas áreas. Eu ignorava a doença emocional. Eu achava que tudo ou era uma doença física ou uma guerra espiritual. Mas a gente também tem uma alma, as emoções. Então, da mesma forma que você cuida do seu corpo, você vai para academia, toma suplemento, vitamina e tal, do espírito, lendo a Bíblia, jejuando, orando, tem que cuidar das emoções também. Só que o cristão, a área que ele mais ignora é a área emocional, por desconhecimento, por ignorância, como eu também um dia fui. Então, eu entrei na área da psicologia, na área da alma humana, da ciência da alma humana, por causa de uma necessidade. Minha esposa ficou doente, depois que eu voltei do campo missionário, em 2013, eu fiquei doente também. Em 2015, eu tive um câncer, fiquei com uma depressão intermediária para profunda, e aí eu tive que estudar sobre isso. Então, estar nessa área hoje, primeiro foi para me ajudar. E hoje, também, graças a Deus, eu consigo ajudar muitas outras pessoas que também estão vivendo sobre isso. E principalmente cristãos que espiritualizam demais e não entendem que o ser humano, ele não só pode, como ele fica doente de forma emocional também. Uau. Meu Deus. Primeiro, glória a Deus, né? Passou pela recuperação tanto da sua esposa quanto a sua, né? Tô me recuperando. Uau. Incrível. Porque, deixa eu pegar um gancho aqui, Sidônio. Uma vez que você é afetado pela depressão, por exemplo, você vai ficar o resto da tua vida lutando contra isso. Eu costumo dizer que é uma espécie de espinho na carne, como Paulo teve. E talvez até Paulo tenha tido essa enfermidade emocional. A gente não sabe, né? Eu acho que Paulo teve alguma coisa emocional que irradiou para a carne dele. Por isso que ele falava... Eu acho que Paulo teve uma doença psicossomática. Por isso que ele falava espinho na carne, né? A depressão, ela, uma vez que você pega, é igual o vírus do HIV. Você pode tomar o coquetel, você vai manter ele ali equilibrado, você vai manter ele... tem um nome para isso científico, eu esqueci agora. É como se ele tivesse adormecido, ok? Mas se você parar de tomar a medicação, ele pode se manifestar e a pessoa pode morrer, não de AIDS, ninguém morre de AIDS, mas a pessoa morre por destruição do sistema imunológico. E hoje fala-se muito sobre doenças de fundo emocional, mas tem um nome para elas. Deixa eu tentar lembrar aqui agora. Doenças imuno... Me ajuda aí. Imuno... Fala alguma coisa, Pedro. Doenças... Aqui. Doenças autoimunes. Doenças autoimunes. Ou seja, autoimune. O meu sistema imunológico, ele, por fazer a leitura equivocada, ele começa a lutar contra o meu próprio corpo. Doença autoimune. Doença de tireoide. Hoje no Brasil fala muito sobre fibromialgia. É uma doença que está na moda. Fibromialgia, que é aquela dor que a pessoa sente no corpo inteiro, até no fio de cabelo, né? Cara, existe uma infinidade de enfermidades hoje que são doenças autoimunes, ou seja, o teu corpo, querendo te defender, está lutando contra você mesmo. Você está se matando sem perceber. Mais ou menos isso. Eu tô com uma lista pequena aqui, ó. Lúpus, eritematoso sistêmico, tudo autoimune. Né? Diferentes partes do organismo. Artrite reumatoide é autoimune, diabetes tipo 1 autoimune, esclerose múltipla autoimune, tireoidite, tireoidite, é isso mesmo. de Hashimoto.
afeta a glândula tireoide, diminuindo a produção de hormônios. E doença celíaca, reação severa ao glúten que danifica o intestino delgado. Isso é só a lista rápida que eu pesquisei aqui agora de doenças autoimunes. Isso aí. Uau. Então, assim, para fechar, né? Você fez a pergunta, então, para fechar, é isso, né? O ser humano, de uma forma geral, inclusive o cristão, tem que ficar muito atento, né? A essas questões, né, da alma, emocionais, porque, como eu disse, qualquer pessoa, inclusive os personagens da Bíblia, por incrível que pareça, Jesus foi afetado por isso. Jesus teve um processo depressivo relâmpago, né? Durou uma madrugada. Mas quando ele suou gota de sangue, quando ele suou gota de sangue, até pouco tempo atrás, as pessoas achavam que aquilo ali tinha sido um fenômeno espiritual. Não foi. Hoje é comprovado cientificamente que uma pessoa no estado extremo de angústia e agonia, ela pode goticular pelos poros sangue. Então Jesus ali, ele foi, literalmente Jesus teve ali o que hoje a psicologia chama de síndrome do pânico. Assim, muito aguda. E por isso ele ficou em desespero. O que levou Jesus a fazer a oração por 3 vezes, pedindo a Deus para passar dele o cálice, cara, tenta entender o que Jesus fez ali. A agonia dele era tão profunda, mas tão profunda, a angústia, que é o que muita gente sofre hoje, por isso que as pessoas se matam, cara. É um tema polêmico, tá? Mas o suicídio, ele é gerado por uma dor insuportável. Uma dor da alma insuportável. É por isso que hoje, cara, eu não ponho o suicida no inferno. Vou explicar. Porque, antigamente, eu também falava, todo suicida foi pro inferno. Eu não ponho mais suicidas no inferno hoje. Eu sei que isso é polêmico.